Acho que é relevante o que o Maia diz sobre o Moro, é o presidente da Câmara falando sobre o ministro da Justiça e, portanto, isso tem impacto na vida real. É ele quem determina a pauta da Câmara e, de alguma maneira, essa consideração dele a respeito do ministro vai ditar a velocidade com que o próprio pacote vai tramitar na Câmara. Então, acho que a gente tem que analisar com esses olhos aí da política, né? De enxergar o que isso diz a respeito da tramitação. Por que a irritação do Rodrigo Maia, né? Por conta das tentativas de aliados do presidente Jair Bolsonaro de driblar o grupo de trabalho, tentar aprovar algumas medidas do pacote anticrime diretamente na CCJ e depois levá-las ao plenário. Ao mesmo tempo em que começou uma campanha institucional de publicidade de defesa do pacote, que tenta também angariar o apoio da sociedade ao pacote anticrime, tentando pressionar de alguma maneira os deputados. Então existe uma certa reação do Rodrigo Maia a isso. O ministro Sérgio Moro, depois de algumas derrotas no campo legislativo e mesmo de ser desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro em algumas questões fundamentais, resolveu mais ou menos dobrar a aposta, né? Ele está há algumas semanas já fazendo uma aposta de enfatizar e defender tudo que vem do presidente, fechar com ele ali, parecer fechado com ele. Então teve um episódio neste fim de semana em que o Laranjal do PSL, diante das novas indicações de que pode haver uma nova investigação a respeito do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e que alguma parte daquele dinheiro do Laranjal poderia ter pago também despesas da campanha presidencial, o ministro saiu em defesa do presidente. Então, o Moro faz um esforço político para cerrar fileiras com o presidente Jair Bolsonaro, ficar mesmo muito próximo a ele e, a partir disso, ele espera obter um endosso maior aos seus próprios projetos. Eu só acho que, primeiro, ele como ministro e, portanto, responsável pela Polícia Federal, não deveria se manifestar antes da hora a respeito de procedimentos investigativos ainda em andamento. E segundo, de novo, ele vai incorrer em ingenuidade política se achar que esse tipo de respaldo público ao Bolsonaro, por meio das redes sociais, fechar com o Bolsonaro em qualquer hipótese, mesmo tendo aí casos ainda inconclusos e ainda em investigação, que isso vai lhe dar um lastro maior, porque não vai. Isso vai depender da conveniência política do próprio presidente Jair Bolsonaro. Não necessariamente o presidente Jair Bolsonaro vai entrar em bola dividida com o Congresso para defender projetos do pacote anticrime. Também não está dado como certo que Bolsonaro e Moro vão estar do mesmo lado, por exemplo, na crítica à lei de abuso de autoridade, na defesa de alguns dispositivos do próprio projeto anticrime, na defesa, por exemplo, da Polícia Federal, do Maurício Valeixo aqui e ali. Então, o ministro faz uma aposta ali, dobra a aposta, né, na proximidade com o presidente, mas isso não lhe dá a carta branca que ele espera que vá dar. Mantém o seu status mais ou menos inalterado em relação à sua possibilidade de ter ganhos políticos daqui para frente. Esse é o problema, porque a gente está diante de uma administração em que os ministros são mais prestigiados à medida que puxam mais o saco do presidente da República. Aqueles que não o fizeram encontraram ali o caminho da rua como serventia da casa. Gustavo Bebiano, o próprio general Santos Cruz, que tinha uma vida ao lado do Bolsonaro, portanto não podia ser acusado nem de ser de esquerda, nem petista, nem nada disso, também ele foi convidado a se retirar. O ministro Sérgio Moro tem uma biografia que precede a sua entrada no governo Jair Bolsonaro. Inclusive, durante a campanha, pela qual agora ele praticamente põe a mão no fogo, ele ainda não era aliado do Bolsonaro, ele era juiz, inclusive. Estava no cargo, exercendo a sua função de juiz. Então, melhor seria que ele se calasse a esse respeito e esperasse as investigações da Polícia Federal, que é presidida de alguma maneira pelo seu ministério, serem concluídas, ainda mais porque haverá um novo inquérito. Eu acho que o que foi dito no inquérito original dos Laranjas a respeito de uma eventual linha ali ligando a campanha de Minas à de Bolsonaro é incipiente, não permite tirar nenhuma conclusão. Mas isso vai ser objeto de novas investigações, portanto o ministro deveria se eximir de falar. E aí eu acho que isso não é só no mundo ideal, isso é no mundo que nós
como jornalistas, temos de cobrar. O Fernando Segovia, do Michel Temer, foi afastado da Polícia Federal depois que a imprensa criticou muito o fato de que ele era uma espécie de um leve-trás entre o Palácio e a Polícia Federal. Não poderia ser dessa maneira, e aí a gente sempre criticou e ele acabou caindo. Da mesma maneira, José Eduardo Cardoso teve a atuação que teve, quase, como disse o Rodrigo, um advogado de defesa da Dilma, se encontrava com o Rodrigo Janot na garagem da PGR, e eu me lembro de ter feito 2 ou 3 matérias sobre esses encontros secretos, e sempre criticando, porque tem de ter uma linha ali republicana de atuação do ministro da Justiça. É um dos ministérios mais importantes do governo, porque é um ministro de Estado e não do governo de turno, e não um auxiliar, uma espécie de advogado do presidente. Então, acho que a gente tem de cobrar esse distanciamento, mesmo porque as investigações ainda não estão concluídas.